Eu tenho certeza que você já viu ou falou da postura de alguém pensando, aquela postura não tá legal. Olha aquela coluna, como deve sofrer de dor aquela coluna, porque a postura não está certa. Mas você já parou para pensar o que é a postura certa? Será que é possível ter uma postura certa durante o dia inteiro? Será que nós temos uma postura certa o dia todo? Claro que existem padrões que a gente precisa acompanhar e que a gente precisa avaliar. Mas na maioria dos casos, a postura não é o grande vilão. A gente, internamente, dentro da área da saúde, a gente nem fica ligando muito mais para a postura, a gente liga para posicionamento e mais. Posições que têm que ser alcançadas ao longo do dia. Ninguém é um robô que consegue ficar com a postura ótima 100% do tempo. A gente é dinâmico, a gente se abaixa para pegar um papel no chão, assim como a gente se abaixa para pegar uma caixa pesada. A gente carrega uma coisa no colo pesada como uma criança, como a gente pode carregar uma pasta do nosso lado, só de um lado do corpo, uma bolsa pesada de mercado só de um lado do corpo. Assim como a gente precisa pegar um pirex que está guardado na parte mais alta do armário da cozinha. E a gente tem que ter dinâmica para alcançar cada uma dessas posições de forma segura. Mas José, e aqueles termos que vêm no laudo do exame de imagem que eu sempre vi, cifose, escoliose, lordose, isso tudo é mentira então? Não, isso tudo é verdade. Mas, na maioria dos casos, eles são termos ou até coisas que são esperadas de aparecer no exame. E eu vou mostrar agora como. Então imagina primeiro, vamos falar só de cifose e lordose. Certo? E para explicar isso, eu trouxe aqui a lousa em branco, então hoje vai ser ao vivo, vai ser boneco palitinho raiz, desenhado com o pilô. Então a gente vai primeiro desenhar como se a gente estivesse vendo uma pessoa de lado, ok? Então vou desenhar aqui a cabeça e botar um nariz aqui comprido e um olho para a gente entender que a frente é o lado de lá, certo? E aí eu vou desenhar uma linha aqui. Se a gente fosse uma linha reta, a coluna fosse uma linha reta, a gente seria dessa forma, mas não é, isso só funciona no papel, né? Na biomecânica de verdade, isso não funciona desse jeito. Como que são as curvas? Primeiro, a gente tem a primeira curva no pescoço, na cervical, que leva o nome de lordose cervical. Muita gente pode estar confusa, peraí, mas não era lordose lombar? Sim, a gente tem duas lordoses, uma na cervical e uma na lombar. Mas a primeira que a gente forma quando a gente ainda é um bebê de colo, quando a gente começa a controlar a nossa cabeça, é a lordose cervical. E a lordose, ela sempre vai ser uma curva para frente, uma barriguinha para frente na coluna. Depois, à medida que a gente vai tendo mais controle de tronco, a gente começa a desenvolver a segunda curva, que é a cifose torácica. Você com certeza já falou de alguém, nossa, olha que cifose aumentada, ou já viu, ou pensou no mínimo. E a terceira curva é lordose lombar. Quando que isso é patológico? Quando que é normal? Existem graus que a gente observa que a gente pode ver que a curvatura está normal, os corpos das vértebras estão bem posicionados e a gente assim considera, a partir do visual e das pressões que aqueles corpos estão fazendo entre si, como que eles podem estar provocando ou não dor na pessoa. Na maioria dos casos, não é bem a curvatura que está trazendo essa dor. Pode ter um aumento da curva, que aí sim a gente chama de uma hipercifose, quando a pessoa é muito curvada, né, na região da dorsal ou da torácica, os dois nomes servem. Como pode ter uma redução também, como que a gente chama de retificação. Então, quando há uma redução dessa curva, que ela está quase alinhada com o eixo vertical, nós chamamos de retificação. Nem sempre, como eu disse também para os aumentos, a retificação traz um problema. Tem gente que tem a retificação a vida inteira e só descobriu na terceira idade porque foi fazer um exame de imagem, mas viveu a vida toda com a coluna naquela posição. Então a gente precisa sim se questionar e pensar, será que é a curva alterada que traz a dor? A gente precisa avaliar essa pessoa para entender a dinâmica corporal dela e identificar se é a diferença do tamanho das curvas que traz o problema que ela tem. Na maioria das vezes, como eu disse, não é isso. José, mas e a escoliose? Ela não aparece aqui? Não, a escoliose ela aparece só quando a gente vê por trás. Então agora eu vou apagar esse boneco e vou desenhar outro. Um boneco como se a gente estivesse vendo uma pessoa por trás. Vai ser palitinho de novo, né? Que senão não dá tempo. Então está aqui a cabeça e aqui está a coluna, que se fosse uma linha reta, que é, vamos dizer assim, o que os livros de anatomia mostram que devem ser, é o que todo mundo acredita que tem que ser linha reta, né? É como a gente imagina que seja. Mas a verdade é que não é. É normal a gente apresentar desvios
pode ser um desvio para o lado, por exemplo, na cervical. Ele pode, às vezes, estar só na cervical, como ele também pode estar acompanhando o resto da coluna e fazer um S. Então essa é uma escoliose em S, como ela podia ser só em C, se ela fosse só aqui em cima, vou desenhar outro bonequinho aqui do lado. Ela podia ser uma curva só, de cima até embaixo. Como ela podia ser uma curvatura só em um segmento e não ter compensação nenhuma, por exemplo. Então aqui, por exemplo, só na lombar, uma escoliose só na lombar. Quando que a gente sabe que é patológico, que não é, quando que a gente precisa tratar, existem diversos fatores que podem levar a escoliose a ser desenvolvida. E hoje a gente acredita que até a escoliose seja uma escoliose que nós chamamos de funcional. A gente desenvolve o nosso corpo no momento que a gente decide ser destro ou canhoto. Nessa hora você já escolheu um lado dominante. A gente tem essa ilusão de que nós somos simétricos porque a gente tem 2 olhos, um nariz, uma boca, 2 orelhas, 2 braços para cada lado, mas a gente não é simétrico. A gente tem um pulmão maior do que o outro, o coração é mais direcionado para a esquerda, e aí o pulmão esquerdo é um pouco menor que o pulmão direito. O fígado é imenso para o lado direito do corpo, e o estômago e o baço e o pâncreas ficam menor um pouquinho, por ter menos espaço. O fígado é tão grande que o rim da direita é mais baixo que o rim esquerdo. Então a gente não é tão simétrico quanto a gente imagina. E aí por que a gente acha que a coluna vai se manter simétrica ao longo da nossa vida inteira? Isso é mentira. Não existe essa simetria que se busca, esse alinhamento que a gente acha que vai ter para sempre. Então o que a gente precisa avaliar no caso? É o grau de escoliose. Isso sim é muito importante. Existem graus que são aceitáveis, que vão ser desenvolvidos conosco ao longo da nossa vida, mas existem graus que são sim considerados patológicos. Isso tem que ser medido no exame, a gente tem que fazer um raio-x panorâmico dessa coluna para poder avaliar. Agora, será que a pessoa tem dor? Será que ela só tem escoliose? Será que se eu mexer nessa escoliose que está quietinha, será que eu vou provocar mais dor nessa pessoa? Repare que são várias perguntas que a gente precisa se fazer, inclusive combinar com o paciente, para saber se a intervenção é bem-vinda ou não. E por isso a gente precisa fazer a tão famosa avaliação. Sem ela, nenhum tratamento existe. Lembre sempre, a gente não trata exame de imagem, a gente trata a pessoa. O exame ele é complementar. A clínica sempre é soberana ao exame de imagem. Tudo bem? Hoje eu vou ficar por aqui, vamos em frente e até a próxima!